Fala galera, a nossa aula de hoje vai falar sobre atmosfera. Então nós vamos fazer uma viagem aí entre a atmosfera primitiva e a atmosfera atual, ok? Bom, a atmosfera é uma parte, né, do planeta. Nós temos o planeta constituído aí pela crosta terrestre, pela hidrosfera. Se a gente ir mais profundo ali, nós temos um manto, nós temos o núcleo. Mas hoje a nossa viagem é em relação à atmosfera, ok? Se nós pensarmos na atmosfera primitiva, né, como era a atmosfera primitiva? Quais são os gases que tinham na atmosfera primitiva? Bom, existem várias teorias, existem vários caminhos. O caminho aceito aí pela ciência, que é o que nós estamos falando aqui, né, de ciência, é que a atmosfera primitiva ela era composta de gás hidrogênio, de amônia, ok? E esse mix de gás, né, combinado aí com as altas temperaturas lá da Terra primitiva e com as descargas elétricas, foi capaz de gerar outros gases que compõem a atmosfera, né, como por exemplo o monóxido de carbono, o CO2 e o gás nitrogênio, ok? Além disso, tá, essas descargas elétricas, altas temperaturas e a composição da atmosfera primitiva foi capaz de gerar o que nós chamamos de sopa primordial, né? É uma sopa literalmente, né? Porque a água presente no planeta da Terra primitiva, ela gerou ali um mix de compostos orgânicos que mais tarde gerariam ali as primeiras células que dariam origem à vida. Existe um experimento que ele tenta ali simular, né? A ideia é simular, reviver esse momento, ok? Da Terra primitiva e que constatou ali a formação dos aminoácidos essenciais para a vida a partir dessas condições que a Terra primitiva apresentava. Esse experimento ele ficou conhecido como experimento de Miller, ok? Então vou mostrar para vocês aí o experimento de Miller que simula, ok, essas condições da Terra primitiva. Então dá uma olhada aí. Muito bem, no experimento de Miller, pessoal, a gente é capaz de ver aí um sistema, né, montado em laboratório que simula os raios das tempestades nos principais gases aí presentes nessa atmosfera primitiva, que é o gás hidrogênio, o gás amônia, o gás metano e a água. Esse experimento extremamente importante porque mostra ali a formação dos primeiros compostos orgânicos presentes nessa sopa primordial e, consequentemente, a formação de alguns gases, ok? Lembrando, pessoal, que esses compostos orgânicos que estão presentes na sopa primordial, eles vão dar aí início aos primeiros aminoácidos que nós consideramos os aminoácidos essenciais, ok? Para o nosso organismo. Beleza? Outro experimento também que eu gosto de citar é o experimento de Lavoisier, ok? O experimento de Lavoisier, ele foi o experimento que mostra a composição dos gases, né? Foi o primeiro a identificar aí o oxigênio e o nitrogênio. Apesar das conclusões de Lavoisier serem conclusões que hoje a ciência ela já mostrou que não está correta, né? Que está errado, o experimento ele tem uma importância muito grande porque mostra a composição de algumas moléculas e a presença do oxigênio e do nitrogênio pela primeira vez. Tá? Uma das conclusões erradas que Lavoisier chegou é que essa mistura que ele fez, né, essa reação e essa mistura que foi gerada, ela não era capaz de sustentar uma combustão. Hoje nós sabemos que a combustão ela pode ser sustentada pela presença de oxigênio. E como Lavoisier ele usou o óxido de mercúrio e esse óxido de mercúrio gerava oxigênio, gerava O2, essa mistura que foi gerada certamente sustentava sim a combustão. Hoje nós sabemos disso, né? Sem oxigênio não há chama, não há fogo. Claro que nós podemos utilizar outra coisa no lugar do oxigênio, né? Que seja um agente oxidante também, uma outra substância. Mas de forma geral, se nós não tivermos oxigênio, a gente pode generalizar assim, nós não temos a combustão, não temos o fogo. Então as conclusões de Lavoisier foram equivocadas nesse experimento, mas o experimento em si ele é importantíssimo. Pessoal, a atmosfera ela tem uma importância fundamental na nossa vida, né? Na vida do planeta como um todo. Nós podemos citar aí que a atmosfera ela é rica em oxigênio, o oxigênio é fixado em todas as moléculas quase,
né, em grande parte dessas moléculas orgânicas. Nós temos a presença do nitrogênio, que também tem um ciclo bem interessante, né, fixado também nas plantas, né, e nos animais. Nós temos que a atmosfera tem o ozônio, né, que tem a camada de ozônio que protege o nosso planeta dos raios ultravioletas. Nós podemos dizer que os gases, eles contribuem para o efeito estufa, que é o que permite a vida na Terra, né? Claro que o efeito estufa, quando a gente pensa no agravamento do efeito estufa, o efeito estufa de forma maximizada é um problema, obviamente, mas o efeito estufa em si ele é positivo, né? Ele é bom para nós, ele é essencial para a manutenção da vida. Muito bem, pessoal, então essa viagem aí à atmosfera primitiva, ela é extremamente importante. Mas aí você deve estar perguntando, Jarbas, mas o que tem na atmosfera atual, né? Nessa atmosfera? Bom, a atmosfera atual ela é composta de vários gases, entre eles o vapor de água. Pessoal, quando eu falo da atmosfera atual, eu estou considerando o ar seco, ok? Ou seja, sem o vapor de água, porque o vapor de água ele também constitui o ar atmosférico. Estou falando do ar seco, ok? E do ar não poluído, porque se eu pensar no ar poluído, aí cada cidade ou cada região vai ter uma composição diferente desses gases, né? Ainda que prevaleça a composição original em grande parte, nós vamos ter ali uma variação, né? Se a gente tiver muita poluição, muito CO2, enfim. Agora, quando eu falo do ar seco, sem a presença do vapor de água, né? Que ele está presente, eu estou falando do ar seco, ok? E falo do ar não poluído, eu tenho uma composição de nitrogênio, de oxigênio, de argônio, de gás hélio, de criptônio. Vou mostrar para vocês aí a porcentagem. Olha aí, a gente vê aí que a maior parte do ar é composto de nitrogênio, né, cerca de 78%. Depois nós temos o oxigênio, cerca de 20%, o argônio, depois temos o CO2, que é uma composição natural do ar, o neônio, o hélio, o criptônio, o gás e hidrogênio. Então essa é a composição da nossa atmosfera atual, ok? Então temos que lembrar que a umidade ela é uma realidade, né? Existe o vapor de água, mas essa composição aí ela está relacionada ao ar seco, ao ar atmosférico seco. Beleza, pessoal? Então é importante saber que a atmosfera, né, ela é composta aí por regiões diferentes, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas regiões, e que ela é formada por um mix de gases, por uma mistura homogênea, ok? Mistura homogênea é sinônimo de solução. Toda vez que você fala em solução ou ouvir falar de solução, nós estamos falando de uma mistura homogênea. E a atmosfera é uma mistura homogênea, é uma solução de gases, ok, pessoal? Beleza, vamos falar aí dessas regiões da atmosfera. A nossa atmosfera ela é dividida em regiões, né? Desde das regiões mais próximas à crosta terrestre até as mais distantes, e cada uma aí tem a sua importância, né? A temperatura muda, a composição química muda, tá? Então dá uma olhada aí nas regiões da atmosfera. A primeira região aí é a troposfera, que é os primeiros 12 quilômetros, ok? Da nossa atmosfera, ok? Os primeiros 12 quilômetros. Depois nós temos a estratosfera, que está numa região entre 12 quilômetros a 52 quilômetros de altitude, ok? E é nessa camada, né, uma camada super importante, que se encontra a camada de ozônio. A camada de ozônio, como nós falamos agora há pouco, ela é importante porque ela filtra, né, ela absorve, vamos dizer assim, os raios ultravioletas que são nocivos ao nosso organismo. Depois nós temos a mesosfera, que está entre 52 quilômetros e 88 quilômetros. Depois nós temos a termosfera, que está entre 88 e 400 quilômetros. Aí a temperatura já vai subir mais um pouco, né? A temperatura vai chegar aí a 30 graus Celsius, né? Numa altitude, aí a gente está falando entre 88 e 400 quilômetros. Então, numa faixa aí de 110 quilômetros, nós temos uma temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius, ok? E por último, nós temos a exosfera, que está acima de 400 quilômetros. Beleza, pessoal?
Então esse é o estudo da atmosfera. Dá uma paradinha, faz atividade que nós vamos falar sobre a estratosfera daqui a pouquinho. Beleza? Vamos lá.